Ouça com atenção. A vida que você deseja já existe, mas entre você e ela, existe apenas uma muralha invisível, os hábitos que você repete todos os dias. Napoleon Hill revelou que o destino não é moldado por eventos aleatórios, mas pelo treinamento constante da mente. E é aqui que a maioria falha. Acreditam que grandes mudanças exigem grandes esforços, mas ignoram o poder oculto do que é feito repetidamente. Sim, o que você repete, você se torna. O que você foca, se expande. E o que você pratica diariamente sem falhar transforma-se no seu destino. Não apenas para alcançar riqueza material, mas para criar algo ainda mais precioso. Uma mente inabalável, um espírito alinhado e uma vida verdadeiramente próspera. Essas práticas não são opcionais. Elas são a chave. E quem negligencia essa chave permanece preso em ciclos intermináveis de fracasso, sabotagem e escassez. Mas agora, você vai se libertar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos segredos. Compartilhe este vídeo com quem precisa despertar para a verdade. E conte seu relato. Prática 1. O controle do pensamento. A primeira prática é brutal. É simples, mas exige disciplina mental que poucos dominam. Vigiar cada pensamento. A mente, quando deixada livre, vagueia pelo medo, pela dúvida e pela miséria. E cada pensamento negativo repetido, cada imagem de derrota, infiltra-se no subconsciente e cria a realidade que você teme. Hill afirmava: você se torna aquilo que pensa. Então, se você não controla seus pensamentos, não controla sua vida. Todos os dias, ao acordar e antes de dormir, questione-se: estou alimentando minha mente com imagens de vitória ou com veneno de fracasso? Quando um pensamento destrutivo surgir, não lute contra ele. Substitua-o imediatamente por outro, de poder, de abundância, de vitória. Esse é o treino que poucos suportam, mas é a fundação de tudo. Prática 2. A declaração de propósito. A segunda prática é o foco absoluto em um objetivo definido. A maioria vive como folhas ao vento, mudando de direção a cada sopro de circunstância. E por isso, nunca chegam a lugar algum. Hill descobriu que todas as pessoas que conquistaram grandeza tinham algo em comum: clareza inabalável de propósito. Todos os dias, você deve declarar mentalmente ou em voz alta o que deseja criar. Não como um pedido tímido, mas como uma ordem mental ao seu subconsciente. Essa prática, repetida diariamente, cria uma força quase magnética que atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades alinhadas ao seu objetivo. Mas atenção, quanto mais clara, direta e específica for essa declaração, mais poderosa ela se torna. É como sintonizar uma estação de rádio. Quanto mais preciso o ajuste, mais nítida é a conexão com o universo. Prática 3. A gratidão antecipada. A terceira prática é secreta, mas poderosa. Agradecer por aquilo que ainda não aconteceu. Aqui está o mistério que Jesus revelou quando disse: crede que já o recebestes, e assim será convosco. Hill compreendeu que a mente subconsciente não distingue realidade presente de realidade declarada com emoção. Portanto, quando você agradece pelo sucesso que ainda não se materializou, o subconsciente assume que aquilo já é uma verdade e começa a agir como um servo fiel para manifestar essa realidade. Todos os dias, pratique a gratidão antecipada. Agradeça como se já tivesse recebido. Sinta, declare, e permita que a energia dessa emoção se grave em sua mente. Essa prática acelera a manifestação porque quebra a barreira do tempo. Você deixa de esperar e começa a viver como se já tivesse. Silêncio novamente. Respire. Sinta como essas 3 primeiras práticas já mexem com sua mente. Agora imagine, se apenas aplicar essas 3, sua realidade já começa a se mover.
Mas ainda faltam duas práticas ocultas. As duas mais poderosas. Aquelas que irão destruir as sabotagens internas, alinhar sua vibração e acelerar seu caminho para uma vida extraordinária. Você já entendeu? Pensamento controlado, propósito definido, gratidão antecipada. Essas três práticas já começam a moldar sua mente em uma nova direção. Mas aqui está o ponto que separa os que apenas sonham dos que verdadeiramente despertam. Existem duas práticas ocultas, capazes de mudar não apenas seu estado mental, mas a própria vibração que você emite ao mundo. E lembre-se, a vibração não mente. Você pode tentar enganar os outros, mas jamais enganará o campo invisível que responde fielmente ao que você realmente é. Essas duas práticas são duras, exigem coragem, e se aplicadas diariamente, possuem o poder de destruir crenças enraizadas, hábitos destrutivos e abrir um caminho de prosperidade real. Está preparado? Então, ouça com atenção. Prática 4. A disciplina da emoção. A mente pode ser treinada, mas sem disciplina emocional, todo progresso desmorona. Napoleão Hill alertava: o homem que não domina suas emoções será sempre escravo das circunstâncias. A quarta prática é treinar diariamente o controle da emoção. Isso não significa reprimir sentimentos. Significa reconhecer cada emoção como energia bruta e escolher como canalizá-la. A raiva pode ser destruição, mas também pode ser combustível para a ação. O medo pode paralisar, mas também pode ser convertido em coragem disciplinada. A ansiedade pode consumir, mas também pode ser transformada em antecipação positiva. Todos os dias, antes de agir, observe-se. Estou deixando minhas emoções me controlar ou estou transformando-as em força? Essa prática cria um estado de equilíbrio interno. E quando a emoção obedece à razão, o impossível se curva diante de você. Prática 5. A visualização criativa com intensidade. A quinta prática é a mais hipnótica de todas. É a ponte entre pensamento e realidade. O hábito que Napoleão Hill descreveu como exercício mental que transforma desejo em riqueza. Trata-se da visualização criativa praticada todos os dias, com emoção e clareza. Não basta imaginar vagamente. Você deve construir imagens mentais detalhadas, vívidas, tão reais que sua mente inconsciente não consegue distingui-las da realidade atual. O segredo está na intensidade. Você deve ver, sentir, ouvir, viver mentalmente a vida que deseja, como se já fosse sua. Esse treino diário cria uma impressão tão profunda no subconsciente que ele passa a operar em silêncio, atraindo situações e moldando circunstâncias para materializar exatamente aquilo que você visualizou. Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas essa crença só nasce quando a imagem mental é reforçada dia após dia, até se tornar parte da sua identidade. Agora você possui um mapa. 5 práticas que, trabalhadas diariamente, constroem um novo destino. 1. Controle absoluto dos pensamentos. 2. Declaração de propósito definido. 3. Gratidão antecipada. 4. Disciplina das emoções. 5. Visualização criativa com intensidade. Cada prática é poderosa sozinha, mas quando unidas, criam uma força impossível de conter, uma mente blindada, um espírito inquebrável e uma vibração que atrai prosperidade como ferro ao ímã. Mas há um detalhe sombrio que ninguém te conta. Essas práticas exigem constância. Elas não dão resultados imediatos. E, nos primeiros dias, você sentirá resistência, sabotagem, até mesmo forças externas tentando te distrair. Isso acontece porque o velho eu luta desesperadamente para sobreviver.
E se você ceder, nada muda. Você volta ao ciclo de sempre: dúvida, medo, escassez. Mas se persistir, se repetir essas práticas diariamente, mesmo quando não sentir vontade, o campo invisível começará a se mover a seu favor. Portas se abrirão, pessoas certas aparecerão, e você perceberá que a realidade se curva diante de uma mente disciplinada. Silêncio. Agora feche os olhos. Imagine o impacto de repetir essas 5 práticas por 30 dias, 60 dias, 90 dias. Quem você seria daqui a um ano? Quem você seria se nunca mais quebrasse essa disciplina? A resposta está dentro de você, e o tempo já começou a correr. Na próxima parte, você vai descobrir como aplicar cada uma dessas práticas em um ritual diário de poder e como Hill descreveu a transmutação dessas energias na força que governa o destino dos verdadeiros vencedores. As práticas estão diante de você. 5 pilares que sustentam uma vida de abundância, clareza e poder. Mas aqui está a verdade. Práticas soltas geram resultados dispersos. Se você deseja transformar sua mente em uma arma afiada, precisa organizá-las em um ritual diário, um ciclo de 24 horas onde cada momento fortalece o próximo. É isso que diferencia os iniciados dos comuns. O ritual cria consistência, e consistência cria destino. O início, a primeira hora do dia. Ao despertar, recuse qualquer pensamento de escassez, medo ou dúvida. Substitua imediatamente por imagens mentais de abundância, confiança e vitória. Napoleão Hill dizia: "Você é o senhor do seu destino, porque é o mestre da sua mente." E o primeiro comando do dia deve ser uma ordem clara: hoje, a minha mente me obedece. Agora, ainda pela manhã. Vem a segunda prática: propósito definido. Pegue sua declaração. Leia em voz alta. Sinta cada palavra pulsando em seu corpo. Não leia como quem repete mecanicamente. Leia como quem dita decretos ao universo, com intensidade, com convicção, como se fosse impossível que aquilo não se materialize. Esse ato faz com que seu subconsciente registre: isto é o que deve ser feito. E a partir daí, forças invisíveis começam a se alinhar. Ainda na manhã, antes de iniciar as tarefas do mundo externo, pratique a gratidão antecipada. Liste mentalmente 3 coisas que já aconteceram em sua vida futura, como se já fossem reais. Agradeça pela casa que ainda está a caminho. Agradeça pelo corpo que já está em transformação. Agradeça pela prosperidade que já flui. Essa prática muda sua vibração imediatamente. De carência para plenitude. De dúvida para certeza. E o universo não responde a pedidos desesperados. Ele responde à frequência de quem já possui. Durante o dia, inevitavelmente surgirão provocações. Um olhar atravessado, um atraso, um obstáculo inesperado. Aqui entra a 4ª prática: disciplina da emoção. Antes de reagir, respire. Pergunte-se: essa emoção vai me fortalecer ou me enfraquecer? Converta a raiva em foco. Converta o medo em ação. Converta a ansiedade em antecipação positiva. Se fracassar uma vez, não importa. Volte e tente de novo. Cada vitória sobre si mesmo é um tijolo a mais na fortaleza da mente. E então chega o momento mais sombrio e poderoso do ritual, a prática noturna. Enquanto o corpo se prepara para o sono, a mente abre novamente suas portas. E tudo o que você alimenta nesse instante desce direto para o subconsciente. É aqui que entra a visualização criativa. Deite-se em silêncio, feche os olhos e comece a viver mentalmente o futuro que deseja. Não como espectador, mas como protagonista. Veja-se caminhando dentro da casa dos seus sonhos. Veja-se assinando os contratos que deseja. Veja-se vivendo a abundância que até agora parecia distante. Sinta as emoções.
O subconsciente não distingue imaginação de realidade, e noite após noite, essa prática reprograma sua mente para obedecer a um único comando: manifeste. Percebeu? O dia não é mais comum. Cada momento tem propósito. Cada ato reforça o anterior. Cada emoção se transforma em energia. E cada noite grava no seu subconsciente a próxima versão de quem você está se tornando. Um ciclo fechado. Um padrão que repetido se torna inevitável. E quando a repetição encontra a fé, a realidade se curva. Agora pergunte-se: se você praticar esse ritual todos os dias, sem falhar, durante um ano inteiro, quem você será? E mais importante, quem ousará te deter? Na próxima parte, você vai descobrir o segredo final: como blindar sua mente contra sabotagens internas e externas, e transformar esse ritual em uma força inquebrável, que nada pode destruir. Você já compreendeu as 5 práticas, já percorreu o ritual sombrio das 24 horas. Mas agora surge a pergunta inevitável: como proteger tudo isso? Como impedir que distrações, sabotagens e energias externas destruam o que você construiu? Porque o maior inimigo não é o mundo, é a sua própria mente indisciplinada. Napoleão Hill alertava: a mente humana é como um jardim. Se você não planta o que deseja, ervas daninhas crescerão por conta própria. Essas ervas daninhas são pensamentos negativos, comparações, dúvidas, palavras de quem não acredita em você. São pequenas sementes que, se não forem arrancadas imediatamente, criam raízes profundas. E o que acontece? Você se sabota, você para, você se perde no meio do caminho. Por isso, a blindagem final é essencial. Sem ela, todo o ritual pode se desfazer. A primeira camada: controle do ambiente. Entenda, sua mente absorve vibrações o tempo inteiro. Das músicas que você ouve, das conversas que você tem, dos lugares que frequenta. Se o ambiente emite escassez, medo e mediocridade, sua mente começará a refletir exatamente isso. A primeira camada de blindagem é cortar sem piedade tudo que sabota sua frequência. Proteger-se de ruídos. Criar um espaço que alimente seu foco e não a sua fraqueza. A segunda camada: repetição inquebrável. O poder da mente não se consolida em um dia. Ele se forja na repetição. Repetição até se tornar automático. Repetição até a disciplina se converter em identidade. Se você deixar que um único dia de preguiça se transforme em 2, a queda já começou. Por isso, a blindagem exige disciplina férrea. Praticar o ritual, mesmo quando não sente vontade. Principalmente quando não sente vontade. A terceira camada: isolamento mental. Você não precisa se isolar do mundo físico, mas precisa aprender o isolamento mental. Isso significa não se contaminar com opiniões de fracasso, não aceitar vibrações de inveja, não se deixar manipular pelo medo coletivo. O mundo pode gritar caos lá fora, mas dentro da sua mente, o comando deve ser único: eu permaneço no controle. A quarta camada: foco na frequência. Tudo é vibração, e vibração é escolha. Se sua frequência cai, você atrai experiências que correspondem a essa queda. Se sua frequência se eleva, atrai experiências que a sustentam. Blindar sua mente significa monitorar constantemente a sua vibração. Se algo a derruba, você imediatamente interrompe, respira e retorna ao estado de certeza. Não espere horas, não espere dias. Mude no instante. A mente é uma fortaleza. E você é o guardião dos portões. Se permitir a entrada de pensamentos de escassez, medo e dúvida, o inimigo já estará dentro. Mas se erguer muralhas de disciplina, repetição, isolamento mental e vibração consciente,
Nada, absolutamente nada, poderá derrubar o seu poder interior. Este é o segredo final. Transformar a mente em um território blindado, onde apenas pensamentos de abundância e prosperidade têm acesso. Quando isso acontece, você não precisa mais lutar para manter as práticas. Elas se tornam automáticas. Se tornam parte de quem você é. E quando você muda sua identidade, muda também o seu destino. É nesse momento que o mundo externo se curva ao seu comando interno. É nesse momento que você deixa de perseguir e começa a atrair. É nesse momento que a vida se reorganiza em torno do seu poder. E agora eu te pergunto, se você tiver coragem de blindar a sua mente dessa forma, se tiver disciplina para sustentar o ritual sombrio das 24 horas, se tiver fé para acreditar que já é dono do que deseja, quanto tempo você acha que o universo levará para ceder diante de você? A resposta é simples: menos tempo do que você imagina.